Você conhece a história do campo de concentração nazista, que virou um campo de concentração comunista? Pois é, hoje nós estamos visitando um campo de extermínio que fica a 40 minutos de Berlim e recebeu cerca de 200 mil prisioneiros deportados. O campo de Sachsenhausen foi muito importante, pois estava próximo da sede da Gestapo, que era a polícia nazista, e também da SS. Então, servia como treinamento para os oficiais que seriam depois enviados para outros campos em toda a extensão do governo nazista. Este campo aqui foi projetado por Bernhard Krüger, então guarda esse nome, pois nós vamos falar dele depois. E foi executado num estilo panóptico, que é quando é possível observar todos os galpões e todos os prisioneiros de um só lugar. Aquele lá na frente, então, é o portão A, é a entrada principal, por onde entraram os prisioneiros e por onde entram também aqueles que querem visitar o campo de concentração aqui de Sachsenhausen. Atrás de mim aqui está o Galpão 38, um lugar onde os capturados pelo regime nazista ficavam alojados. Existiam 68 desses barracões. Aqui fica claro e fácil de ver onde estavam os demais. Somente 2 foram preservados, que estão aqui. E aqui ficava uma prisão dentro da prisão. Aqueles que incorressem em alguma falta grave dentro do campo de concentração eram enviados para cá. E aqui atrás, nessa prisão, esteve também preso aquele sacerdote protestante muito famoso, considerado um inimigo pessoal de Hitler, que escreveu aquele poema que você já deve ter ouvido falar, já deve ter lido em algum lugar. Primeiro eles vieram buscar os comunistas e eu não fiz nada, e assim sucessivamente. E esse mapa histórico que nos ajuda a entender um pouco como que era a estrutura disso. Olha, um triângulo equilátero, certo? Aqui é a porta, o portão A, que eu mostrei para vocês, que é por onde se entra no campo de concentração, construído naquele estilo panóptico que permite que se veja tudo e a metralhadora podia atirar para qualquer lado. Sensação psicológica também de observação constante. Desses galpões aqui todos sobraram apenas 2, aqui também o presídio que eu mostrei. Se você vier aqui um pouquinho para o lado, dessas casinhas, nesse bairro que é muito bonitinho, moravam os oficiais. Inclusive, se você ainda não assistiu, assista ao filme Zona de Interesse e você vai ver a história de um agente envolvido. Aqui mostra como a vida dele era, ele diz, né? Como a vida dele era aparentemente feliz e idílica, embora ele trabalhasse no campo de concentração. Aqui atrás ficava a Torre A. Dentro dela, uma única metralhadora era capaz de acertar qualquer prisioneiro. Além do portão A, a estação Z também era importante, porque nela ficavam os fornos que queimariam os corpos. Então, se dizia que o único caminho para quem entrava pelo portão A era a saída pelo portão Z. Ou seja, o sofrimento de A a Z. Essa é a rampa de fuzilamento, de onde desciam os oficiais e os prisioneiros e ficavam aqui de costas para nós que estamos filmando aqui e eram fuzilados aqui. As paredes duplas são para isolar o som, porque é aqui que ficava a sala de execução. E aqui estão os 4 fornos usados para queimar os corpos, que eram executados a tiro aqui ou na câmara de gás ali. Se você quiser assistir um filme sobre esse lugar aqui, eu recomendo Os Falsários, que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2008. Uma grande questão importante nesse filme é pensarmos até que ponto uma pessoa pode ir ou deve ir para defender sua própria vida. Por quê? Porque o personagem principal, que era um prisioneiro aqui, ele também era especialista em falsificar dinheiro e ele consegue se manter vivo e até consegue alguns benefícios aqui dentro, porque ele ajuda os nazistas a falsificar libras. E isso, obviamente, ajuda a aumentar o poder dos nazistas. O filme é baseado na história real da maior falsificação de dinheiro da história, a Operação Bernhard, que tem a ver com Bernhard Krüger, né, que tinha recrutado aqui 142 falsificadores. Com a ajuda do judeu Solomon Smolenov, os nazistas falsificaram de 130 a 300 milhões de libras. Hoje nós sabemos detalhes sobre isso, porque Adolf Burger, um dos falsificadores, começou a escrever suas memórias na década de 1970 e publicou em 1983 um livro sobre isso. O objetivo dos nazistas aqui era produzir notas falsas e espalhá-las pela Europa.
Então, duas curiosidades interessantes sobre esse episódio é que, essa história real aconteceu aqui dentro desse campo de concentração onde a gente está agora, Sachsenhausen. E segunda curiosidade interessante é que o Solomon Ismailov, o verdadeiro, morreu no Brasil, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e está enterrado no cemitério israelita no Brasil. Em Sachsenhausen foi produzido um total de 132 milhões de libras em notas falsas, o equivalente a 4 vezes as reservas cambiais da Grã-Bretanha. Graças às táticas dos prisioneiros para retardar o processo, apenas uma pequena quantidade de dólares foi produzida. A Operação Bernhard continua sendo o maior esquema de falsificação de todos os tempos. Desde 1960, esse lugar foi modificado e foi transformado agora em um museu e um memorial que nós estamos visitando agora. Esse aqui é um dispositivo nazista, uma das peças mais importantes. O prisioneiro, ele era posicionado aqui, a cabeça, tá vendo? E essa fenda era aproximadamente o local onde o disparo atingiria. Então, quando o prisioneiro dos nazistas se posicionava aqui, era certo que ele ia morrer, que ele ia ser executado. Mas antes que você pense que acabou por aí, saiba que depois do fim da Segunda Guerra Mundial, ainda havia um monstro vivo e forte, o comunismo. A partir de agosto de 1945, por 5 anos, o local do campo de concentração aqui de Sachsenhausen foi usado pelos soviéticos como campo especial número 7. Nesse campo de prisioneiros, os comunistas prenderam pessoas consideradas social-democratas, militares inimigos e opositores do regime socialista soviético. Os parentes não eram informados sobre o paradeiro e o destino desses detidos que eram presos sem base legal e mantidos em condições desumanas. Ou seja, o campo nazista foi apenas substituído por um novo campo, o campo comunista. No final do ano de 1945, o acampamento estava novamente ocupado por 12 mil pessoas e no ano seguinte já tinha 16 mil pessoas temporariamente trancadas aqui no acampamento. Os prisioneiros dos comunistas eram torturados por eles. Neste lugar aqui, sofriam de inanição forçada, de fome constante, frio, doenças vinculadas a insetos, ferimentos e doenças secundárias que também não eram tratadas. Eles morreram aos milhares e foram jogados em valas comuns. Dos cerca de 60 mil presos pelos comunistas entre 45 e 50, cerca de 12 mil prisioneiros morreram por alguma debilidade, por alguma doença física ou mental. Aqui dentro do campo de concentração, eles vendem inclusive alguns livros que contam como foi essa experiência comunista. Uma testemunha que esteve presa aqui nesse campo de concentração, chamada Erika Reimann, conta que foi capturada aos 14 anos por ter feito uma pintura de um retrato de Stalin usando batom. Então, quando um esquerdista chamar você de homofóbico ou de extremista, você pode lembrá-lo dessa história. Conte que Erika Reimann foi uma mulher menor de idade presa em campo de concentração comunista por ter feito uma sátira com um batom num desenho de um líder soviético. Ela foi condenada pelo Tribunal Militar Soviético a 10 anos de trabalho forçado na Sibéria e passou 9 anos em prisões soviéticas, inicialmente no local do campo de concentração número 7, aqui em Sachsenhausen. Durante a sua prisão, ela foi torturada psicologicamente e fisicamente por um longo período de tempo. E você não precisa acreditar em mim, pois ela publicou livros sobre a sua própria prisão. Aliás, falando em livros, a minha livraria Campanholo tem uma série de livros imperdíveis sobre os crimes do comunismo. O principal é o Livro Negro do Comunismo, o uso continuado dos campos de concentração pelos comunistas e a morte dolorosa de milhares de pessoas foram ocultadas e minimizadas pelo Partido Socialista daqui. Mas esse vídeo é para lembrar você de todos esses fatos. Então nos ajude a difundir esse conteúdo, marcando seus amigos nos comentários ou enviando para que assistam esse vídeo também. Aqui aconteciam castrações, esterilizações forçadas, mortes coletivas em câmaras de gás e fuzilamentos na fossa de fuzilamento. Passaram por aqui prisioneiros de 18 países diferentes. Então, esse vídeo, embora seja muito importante e historicamente muito interessante, mostra uma realidade trágica que une comunistas e nazistas.